é a questão que eu chamei de escala do voo. Por quê? Porque olha só, ele vai contar uma história para a gente e no final o que que ele quer aqui no comando, ó. A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Então tá. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é medida na horizontal, tá aqui, ó, distância horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. Então, a gente tem a altitude e a distância na mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida de cada lado aqui, ó, que é importante, do quadradinho da malha de 1 centímetro, igual a 1 centímetro. Então, cada ladinho desse aqui é 1 centímetro. Essa tela representa os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Então, a gente tem aqui a altitude, ó. A maior altitude que a gente tem e fica contínua aqui é de um quadradinho só. Tá vendo? O lado de um quadradinho. Então, aqui, a gente sabe que 1 centímetro na tela ficou equivalente a 5 quilômetros, porque foi a maior altitude. E a escala, normalmente, a gente coloca o do desenho sobre a realidade. Então, essa vai ser a nossa escala. Observa aqui que a unidade de medida está diferente. E a escala, a gente precisa ter a mesma unidade em cima e embaixo, porque a escala ela não tem unidade, para você poder cortar o de cima com o de baixo. Como a gente está centímetro e quilômetro embaixo, não pode. Teve muita gente que já comentou comigo que não achou essa aqui fácil, porque marcou a primeira. Foi de cara 1 para 5, tchau. Não. Escala tem que ter a mesma unidade. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? Transformar 5 quilômetros em centímetros, ó. 5 quilômetros. Você pode usar aquela tabelinha, né? Que você vai ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Aí depois você vai ter os submúltiplos. Deixa eu chegar aqui para o lado. Você vai ter decímetro, centímetro e milímetro, tá? Aí, o que que você vai fazer? Daqui para cá, você vai multiplicar por 10. Então, vezes 100, vezes 1.000 para você chegar no metro. Então, você poderia, né, multiplicar por 1.000 direto, você já chegava em metro. Então, 5 quilômetros é igual a 5.000 metros. Mas é isso que a gente quer, Hassan? Não é. A gente tem que continuar multiplicando aqui, ó. Parou no metro, continua com mais duas multiplicações aqui por 10. E também lembrando, gente, que multiplicar por 10 é só incluir zeros. Então, você poderia contar quantas casas aqui você teria que multiplicar e já seria a sua quantidade de zeros. Então, é o 5 com mais 5 zeros também. Então, 5 quilômetros é igual ao 5 com 1, 2, 5 zeros. Então, 500.000 centímetros, tá? A alternativa é de escola. Gabarito aqui pra gente. Questão fácil. Não precisava de muito conhecimento. Você precisava de conhecimentos básicos, de entender o que é uma escala, ler a tela do aparelho e fazer a transformação de unidade de medidas. Tem gente que conseguiria fazer direto. Uma dica é você fazer para o metro, do metro você consegue transformar para centímetro. Ou então você usa a própria escalinha. Beleza?